Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Eu sou a Thalita e hoje eu vou falar com vocês sobre tinta. Quem aí tem dúvida sobre o que é tinta acrílica, tinta PVA, qual que é a melhor tinta para se usar na técnica do pontilhismo, né? Muita gente tem muitas dúvidas e eu vou explicar hoje para vocês tudo, vem comigo. Gente, quando eu iniciei a pintar as mandalas, eu não tinha muito conhecimento sobre tintas, né? Foi tudo muito natural para mim, eu não fiz nenhum curso e eu cheguei a usar até tinta de tecido no MDF, vocês acreditam? Bom, eu aprendi com os meus erros, né? Hoje eu sei certinho a diferença entre elas, faço minhas escolhas para ter um resultado mais profissional e melhor, certo? E aí eu vou mostrar para vocês quais tintas eu uso. Eu tô aqui com uma mandala para mostrar para vocês e com as tintas que eu gosto de usar, né? Para falar um pouquinho dessa diferença para vocês. Primeiro, gente, para pintar uma mandala, especificamente na base de MDF, a gente pode utilizar a tinta acrílica para artesanato ou a tinta PVA para artesanato também. As duas têm as suas instruções que são indicadas para esse tipo de material, tá bom? Então as duas são muito aptas para se trabalhar. Elas têm algumas diferenças entre elas que não são tão gritantes assim, né? Que dá pra gente trabalhar com as duas, inclusive eu trabalho, tá? No meu trabalho eu utilizo tinta PVA e acrílica, apesar de gostar mais da acrílica, eu vou explicar o porquê, mas as duas estão muito aptas para se trabalhar no MDF, então não se preocupe se aí na sua cidade você só achar a PVA, né? Ou só a acrílica, fica tranquilo quanto a isso. A semelhança entre elas é que elas têm uma cobertura muito boa da superfície que você vai trabalhar, tanto a acrílica quanto a PVA, tá? Eu, na minha arte, no meu dia a dia, nas minhas encomendas, eu gosto de trabalhar com a marca Acrylex. Lembrando que eu não estou sendo patrocinado pela Acrylex. A diferença mais gritante entre as duas é que a tinta PVA ela tem látex na sua composição, o que acaba deixando a tinta um pouquinho mais pesada para se trabalhar. Ela não é tão fluida assim quanto a acrílica, tá? Dá um pouquinho mais de corpo para a tinta, o que às vezes acaba não sendo interessante na hora de fazer um pontinho muito gordo, que é o que traz essa sensação de 3D na nossa mandala, né? Vocês podem ver aqui, ó, eu gosto de trabalhar com bastante tinta no boleador para fazer esse efeito 3D, para trazer essa altura pro ponto. O que a gente pode falar, mas Thalita, ela é uma tinta mais grossa, então ela é ideal para isso. Deveria. Porém, o que pode acontecer muitas vezes é ela craquelar nesse meio, né, que tem mais a quantidade de tinta, né? Na hora que seca, ela dá uma craquelada e afunda. Mas, gente, isso não é uma certeza, tá bom? Pode acontecer como não também. Eu já trabalhei várias vezes com a tinta PVA e não craquelou, não rachou, tá bom? Então, é uma experiência particular de vocês. Comprem e testem. Se vocês verem que não gostou do resultado, use apenas a acrílica. Outra diferença que tem entre elas são as variedades de cores, tá? E as diferenças de cores. O que acontece é que a tinta acrílica acaba tendo uma gama maior de cores para se encontrar no mercado do que a PVA, justamente por causa da sua composição, tá bom? E o que acontece também é que às vezes a mesma cor, por exemplo, eu não vou ter aqui para mostrar, mas a mesma cor, um azul turquesa na tinta PVA e o azul turquesa na tinta acrílica tem tonalidades completamente diferentes, tá? Então, se você tá trabalhando numa mandala usando uma cor e aí essa cor acabou e você vai comprar outra e você acaba comprando, né, de outra composição, por exemplo, tá usando a acrílica e vai comprar a PVA, tem mudança na tonalidade, tá, gente? Então, fique esperto quanto a isso. Acrílica, gente, por que a acrílica é a queridinha dos profissionais de artesanato e arte? Ela tem uma textura mais fluida, né? Uma cobertura mais suave e ela acaba tendo um resultado um pouco mais profissional do que a PVA, tá? O que acontece é, composição diferente da tinta PVA, ela acaba tendo uma resistência maior. A diferença, gente, é o rendimento entre as duas, tá bom? A tinta acrílica costuma render mais que a tinta PVA, apesar de a gente achar essa embalagem, né, que é a maiorzinha dele, tem 60 ml e a PVA tem 100 ml. Porém, a acrílica rende mais do que a PVA. Então, vai de você analisar esse custo-benefício, né?
Outra coisa também, já falando em custo-benefício, são os valores dela, que muda de região para região. Aqui na minha cidade, e pesquisando pela internet, eu percebi uma diferença grande sim no valor da PVA. Ela costuma ser mais barata do que a acrílica. Porém, tem essa questão do rendimento. Se a acrílica dura mais, né, rende mais, então vai de você ver o que compensa para você. Outra tinta, gente, que eu costumo utilizar é essa 3D também da Acrylex, tá? Eu faço muito esses detalhes em alto relevo, né? E até mesmo contorno. Então eu utilizo ela, tá? Para fazer esses contornos e esses detalhes em alto relevo. Também só uso da Acrylex de várias cores, tá? E aqui não tem erro. O que vai fazer a diferença na hora de fazer esse contorno ou essa bolinha mais alta é o treino, tá bom? Gente, com tudo isso que eu falei, vai contar muito a experiência de cada um de vocês, né? Por isso que eu sempre falo para vocês usarem, né? Comprem, testem. Vai muito da realidade e de como vocês sentem a tinta. Não existe uma certa e errada. Existem diferenças e semelhanças e é você que escolhe qual vai ser a melhor para o seu trabalho, tá bom? Eu espero que com todas essas informações que eu passei, essas dúvidas sobre as tintas finalmente estejam sanadas. Não esqueça de deixar seu like se você gostou desse vídeo. Se você tem sugestões de vídeos para me dar, deixe aqui nos comentários. Se inscreva nesse canal, receba as notificações, clique ali no sininho para receber as notificações. Toda semana eu vou trazer vídeos aqui para vocês com técnicas e conhecimentos sobre mandalas, tá? E agradeço muito. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até mais!